E mais problemas no Hospital do Gama. Na última semana, o Band Cidade mostrou a dificuldade dos pacientes internados em conseguir uma cirurgia. Tudo por causa da falta de material. Nossa equipe voltou ao hospital e a reclamação agora é a falta de médicos na maternidade. Relatos que chocam. Nas imagens gravadas por uma telespectadora, pais de um bebê recém-nascido contam que estão na maternidade há 7 dias porque não tinha pediatra para liberar o filho. Já era para ter saído faz tempo. Aí todo mundo está preso aqui no hospital já faz muito tempo porque não aparecia pediatra para liberar. Em outro caso, uma mulher fala que sofreu um aborto e não consegue ser atendida. Desde meio-dia que eu estou aqui, em sangramento, sentindo dor, ninguém me atende. Todas essas histórias se passaram aqui no Hospital do Gama. E de acordo com o presidente do Conselho de Saúde daqui, o atendimento da pediatria foi interrompido no último dia 10 por não ter médico suficiente para montar uma escala. Vem se arrastando desde do meio do ano passado. Né? E a gente vem dizer, olha, tem que fazer planejamento, ver como vai fazer a reposição. E o que agravou mesmo, 2 pediatras que era contrato temporário, contemporâneos, elas não renovaram o contrato, aí realmente foi o caos, né? Fechou a pediatria. E por conta desse fechamento do pronto-socorro infantil, a Adriana vai ter que sair daqui com a Mel do jeito que a menina chegou, com dores e febre. Só Deus, porque assim, já dei todo o medicamento, mas não posso dar, né, por conta própria. E assim, ela tá assim, calma aqui, porque tá na frente aqui da televisão. Aí daqui a pouco ela começa a chorar, começa a gritar. E agora ela vai sair daqui com um conselho tutelar para ver se consegue atendimento em algum posto de saúde ou hospital. Na semana passada, nós mostramos outros problemas enfrentados pelos pacientes do Hospital do Gama. Alguns estão aguardando há meses por uma cirurgia e não recebem nenhuma previsão de data. Hoje mesmo ele já saiu do centro cirúrgico. Porque marca e desmarca. Marca e desmarca, diz que não tem material, não tem nada. Isso é um absurdo. O Hospital do Gama tem mais causado dor de cabeça do que ajudado a curar doenças. A Secretaria de Saúde garantiu que a maternidade está funcionando normalmente, mas admitiu que, por causa da demanda, pode ocorrer atraso nas avaliações de pacientes que aguardam alta médica. Já em relação à falta de atendimento da jovem que teve aborto espontâneo, a Secretaria disse que a informação não procede e que os setores de ginecologia e obstetrícia funcionam sem interrupções, com 5 médicos plantonistas, em média, por período. Agora, essa é a tragédia da saúde pública aqui do DF, Cláudio Humberto. O que deixa má impressão, e indignação o tempo todo é que essas pessoas têm direito a isso, pagam por isso através dos seus salários, dos seus impostos. Está pago. Nós pagamos a cerca de 10 mil médicos aqui no Distrito Federal. Cadê eles? Onde eles estão? Porque fazendo cirurgias no Hospital do Gama não estão. Tampouco estão atendendo as crianças que precisam de atendimento no Hospital do Gama. Na pediatria, a Secretaria de Saúde enfrenta um problema adicional, que é o desinteresse de pediatras de trabalhar no setor público, porque eles ganham muito mais trabalhando no consultório particular. E é por isso que, inclusive, a Secretaria de Saúde promove concursos públicos para a pediatria e não aparecem candidatos. Quando aparecem, eles fazem um concurso para ganhar experiência de concurseiro, mas não tomam posse no cargo, porque ainda que os salários dos médicos pagos aqui na Secretaria de Saúde sejam os maiores do país, ainda assim os salários não são suficientemente atraentes para os pediatras que ganham várias vezes mais em consultórios particulares. O deputado federal Laerte Bessa pode ser alvo de processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Ele disparou xingamentos e ofensas contra o governador Rodrigo Hollenberg por ter sido impedido de participar em uma reunião sobre o aumento da Polícia Civil na última segunda-feira. O PSB, partido de Hollenberg, vai entrar com o pedido de cassação do parlamentar até o fim desta semana. E, para minha surpresa, o governador se recusou a me receber lá. Ele disse, pasmem vocês, ele disse que atenderia todo mundo, menos eu. Seu governador Hollenberg, seu safado, bandido maconheiro, você tem que ser homem para receber quem quer que seja para te procurar aí. Você não me recebeu hoje porque você é um cagão.
frouxo, e você não é homem para dirigir o Distrito Federal. Safado Hollenberg. Isso foi dito no plenário da Câmara dos Deputados. E o decoro fica onde, Cláudio Humberto? Pois é, o decoro foi para o lixo, né? E olha, o que a gente verifica... Bom, primeiro queremos pedir desculpas aos nossos telespectadores por termos de exibir esse trecho do discurso do deputado Bessa, porque, afinal de contas, sem isso a informação não ficaria completa. O fato é que deputado não tem o direito de fazer isso. Deputado pode muito, deputado pode falar o que quiser, pode defender as ideias e as posições mais esdrúxulas que possam existir. Mas deputado não pode insultar as pessoas. Insultar, que eu digo, não é o governador apenas, insultar o cidadão, o eleitor. Deputado federal é para defender ideias, defender propostas, é lutar pelos interesses dos setores que ele representa. Com essa atitude, o deputado Bessa não ajuda nem sequer os seus colegas de Polícia Civil. Pelo contrário, até dificulta a solução do problema. Os policiais civis reclamam dos salários que são insuficientes, ele até tem razão, mas precisam reconhecer que o momento é muito grave, a crise é muito grave, que atravessa o governo do Distrito Federal, mas com a radicalização promovida por esse deputado, que tem evidentemente interesses eleitorais, essa situação fica ainda mais difícil. O deputado pode muito, mas não pode insultar o decoro parlamentar. E quarta-feira marcada por operações no DF. A Polícia Civil deu início à terceira fase de uma investigação de fraude milionária no Banco de Brasília. 7 pessoas foram presas hoje. Outras 5 já tinham sido detidas preventivamente. A polícia investiga a transferências de depósitos falsos e uma agência bancária do Gama, algo em torno de 3 milhões de reais. Nessa quarta-feira, a polícia não apresentou os presos dessa etapa da operação, mas informou que as 7 prisões foram feitas na tarde de ontem. O grupo fazia parte do esquema milionário contra o Banco de Brasília, que desviou cerca de 3 milhões e meio de reais por meio da emissão e do pagamento de boletos falsos. Somente os 3 empresários, as 3 empresas que foram identificadas, cujos empresários tiveram a prisão decretada e cumprida na tarde de ontem pela DRF, lesaram os cofres do BRB em 1 milhão de reais, dentro daqueles 3 milhões e 800 de prejuízo total desse esquema fraudulento. Desde o início da operação, pelo menos 15 pessoas foram presas. A fraude ocorreu em um posto de conveniência bancária do BRB, em uma loja no Gama. O filho do proprietário do local, Ramon Carvalho Filho, e 2 sobrinhos, Daniel Martins e Lourenço Martins Lima, estão foragidos. Foram divulgadas fotos, inclusive, dessas pessoas, para evitar que novas fraudes sejam praticadas por eles, seja na conveniência bancária que eles detêm no Gama, seja em outros postos de conveniência bancária. A Operação Revés teve início no fim de fevereiro e as investigações continuam. E a Polícia Federal realiza hoje a Operação Java. O foco é o combate a fraudes na Receita Federal. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em 6 estados e aqui no DF. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. E agora o foco é na Receita, né, Renata? Pois é, o foco agora na Receita. Rodrigo, para você ter uma ideia, estima-se aí que essa quadrilha, que esse grupo criminoso tenha causado um prejuízo de 100 milhões de reais à Receita Federal. Então, 150 policiais estão nas ruas aí cumprindo 42 mandados judiciais, são 12 mandados de prisão, sendo 7 aqui no Distrito Federal, mais 12 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor, e o restante 12 mandados de busca e apreensão, né, onde a polícia, portanto, vai investigar aí nesse esquema aí criminoso. A movimentação na Polícia Federal essa manhã foi bastante intensa. Nós temos aí essas imagens. Então, essa organização criminosa investigada se especializou em fraudar a Receita Federal por meio de compensações tributárias fraudulentas. Como isso acontecia? Os criminosos usavam créditos fantasmas, ou seja, que não existiam, para quitar dívidas de empresas por meio de um programa de pedido eletrônico de restituição, ou seja, tudo por meio virtual. Várias empresas, portanto,
portanto, adquiriram esses créditos para conseguir quitar esses débitos, entre aspas, né, porque os débitos não eram quitados, pagando valores inferiores aos que realmente deviam. Inclusive, essas empresas, quitando, entre aspas, esses débitos, participavam aí de licitações do governo, só que a polícia ainda não informou quais são essas empresas, quantas empresas, e também não informou se existem funcionários da própria Receita participando aí, Rodrigo, desse esquema fraudulento que causou esse prejuízo de quase 100 milhões de reais. Falando um pouco sobre a pesquisa da CNT, mudando de assunto, né? Foi divulgada agora há pouco uma pesquisa ampla da CNT, entre outras coisas aí, fala, por exemplo, do índice de avaliação aí do governo Michel Temer. Então, 14,6% da população tem uma avaliação positiva com relação ao governo, 36,7% uma avaliação negativa. Essa pesquisa também traz aí dados para a eleição presidencial em 2018, então uma intenção de voto espontânea, onde não é falado o nome. Quem lidera a lista é o ex-presidente Lula, que aparece aí com 11,4% dos votos, seguido do deputado Bolsonaro, que aparece com 3,3% da intenção de votos. A gente repete, é uma intenção de votos espontânea, onde eles não citam, não divulgam, não pedem, né? não falam o nome de nenhum candidato, é espontâneo, ou seja, o próprio eleitor que cita, portanto, esse nome do candidato aí. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando esses dados, já uma projeção lá para frente, Cláudio Humberto. Pois é preciso prestar muita atenção no comportamento, na atitude, nos movimentos desses pré-candidatos. Se bem que a gente sabe que até lá isso vai mudar muito, né? Até lá vai mudar muito, a gente tem que esperar, inclusive, aqueles que vão estar vivos, inclusive politicamente, com candidaturas viabilizadas. Alguns desses candidatos podem estar inelegíveis, podem estar presos, sei lá. Pode acontecer muita coisa nesse período de 2 anos. O presidente Michel Temer mostrou que, essa pesquisa mostra que a avaliação que se faz do governo dele ainda é muito maior muito mais positiva, né, do que se avaliava o governo Dilma, por exemplo, mas ainda bastante modesta. O presidente Temer tem dito que ele não se importa muito com isso, e que ele pretende apenas fazer aquilo que acha que deve, sem estar preocupado com a aprovação dos eleitores. E a seguir hoje tem o Minha Brasília e os convidados para lives especiais de Daniel Zucco. O Band Cidade volta já.